E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tudo na paz? Tudo na graça? Ontem eu estive pensando, acho que em um assunto que é bastante pensado e, sabe, um assunto curioso para aqueles que estão começando agora na caminhada cristã e tanto para aqueles que já estão há algum tempo na caminhada cristã, que é a voz de Deus. Sabe, como que Deus fala, como que eu ouço, de que forma Deus fala, como discernir a voz dele, como saber que é a voz dele, sabe, como ouvir a voz de Deus, é uma voz audível e tantas outras perguntas quando o assunto se trata de a voz de Deus. E é muito interessante que tudo, absolutamente tudo para as nossas questões, para as nossas indagações, nós encontramos na mente de Cristo. Como assim nós encontramos na mente de Cristo? A mente de Cristo é a sua palavra, porque na sua palavra nós encontramos uma parte do Deus revelado. Então, no momento que nós abrimos as nossas escrituras, nós estamos nos preparando para entrar na mente de Cristo e conhecer uma parte, uma fração de Cristo, de Deus revelada. E ali nós encontramos coisas, bases para nós entendermos, começarmos a entender como é a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus. E a primeira história, o primeiro personagem que me vem à memória quando se trata da voz de Deus é Moisés. Deus quer falar com Moisés, só que o local onde ele está não é apropriado, vai impedir com que Moisés ouça a voz de Deus. Porque onde Moisés está? Moisés está no Egito, Moisés está no palácio, Moisés está numa comodidade, Moisés está num conforto, Moisés está em um meio onde há barreiras e bloqueios para se poder ouvir a voz de Deus. E é muito interessante que quando o Senhor vai falar com Moisés, Deus tira Moisés do palácio, Deus tira Moisés do conforto, da comodidade e o leva ao deserto, onde não há barreiras, onde não há bloqueios, onde a voz de Deus vai sair limpa para chegar ao coração de Moisés. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é isso: precisamos tirar todos os nossos bloqueios, precisamos tirar todos os nossos empecilhos, as nossas comodidades que estão nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Porque às vezes estamos dizendo, e é muito rotineiro dizer isso, não estou ouvindo a voz de Deus. E a verdade é essa: Deus sempre fala, nós que não estamos dispostos a ouvir. Porque o Senhor sempre está falando conosco, seja por voz, seja por ação, seja por um momento, seja por um momento ali na sua vida, seja por um lapso de tempo, o Senhor sempre está falando conosco, seja através de outras pessoas, de um acontecimento, de uma coisa que você leu, de uma coisa que você ouviu. Deus sempre está falando conosco, mas nem sempre nós estamos disponíveis a ouvir a voz de Deus. E quando nós começarmos a prestar atenção que a voz de Deus não está chegando ao nosso coração, é tempo de nós pararmos, refletirmos na nossa vida e analisarmos se não há um bloqueio, se não há um empecilho, se nós não estamos acomodados demais para poder ouvir a voz de Deus. E uma outra coisa, uma outra base que nós encontramos nas Escrituras para nós basearmos aqui a voz de Deus é quando o Senhor vai dizer que eu sou o pastor. E as minhas ovelhas são minhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é muito interessante que para um pastor físico aqui, educar ou ter uma intimidade para que a ovelha conheça a voz do seu pastor, leva-se um tempo. A ovelha precisa de tempo com o pastor, a ovelha precisa passar um tempo, precisa investir um tempo, ela precisa ficar com o pastor, ela precisa se sentir à vontade com o pastor para que ela venha entender que quando o pastor falar com ela, a voz de seu pastor soe familiar aos seus ouvidos. A mesma coisa acontece com a gente. Para nós soar familiar a voz do Senhor, nós precisamos investir tempo, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ter um compromisso sério com o Senhor, para que quando nós entrarmos, o Senhor falar conosco, nós entendermos a voz de Deus, porque passamos muito tempo com Ele, porque nós investimos muito tempo, porque nós sempre falamos com Ele sempre está falando conosco, e quando a voz de Deus soa aos nossos ouvidos, parece bem familiar, e nós sabemos discernir, essa é a voz de Deus. Essa é a voz do Senhor falando comigo. Você olha para um texto, você ouve uma canção, você vê um vídeo, você conversa com um amigo, você lê um texto,
tudo você vai percebendo, opa, o Senhor está falando comigo aqui. Olha, o Senhor está falando quando você abre as escrituras, quando você vai orar, quando você ouve de alguém falando alguma coisa, você diz, o Senhor está falando comigo, e a pessoa mal sabe, o texto mal sabe, o vídeo mal sabe, a canção mal sabe, mas o Senhor sempre está falando comigo. E guarde uma coisa, às vezes Deus vai diminuir o tom de voz para que você possa chegar um pouco mais perto. Entendeu? Às vezes o Senhor vai diminuir o tom da sua voz. Para quê? Para que você possa chegar um pouco mais perto. Às vezes quando nós dizemos que o Senhor está em silêncio, não é que o Senhor está em silêncio, é que o Senhor quer que você chegue um pouco mais perto, um pouco mais próximo, um pouco mais aconchegado ao Senhor. Às vezes o Senhor não vai gritar, às vezes o Senhor não vai falar assim com voz tão audível que você vai dizer ao Senhor, eu entendi, Senhor. Às vezes você vai chegar para o Senhor e dizer, o Senhor não está dizendo nada, o Senhor não está falando nada. Não é que o Senhor não está falando nada, é que o Senhor diminuiu o tom da voz, porque Ele está vendo que você está um pouco distante, que você não está no lugar certo, e às vezes Ele diminui o tom da voz, para que você possa chegar um pouco mais perto, um pouco mais próximo, para que assim vocês estejam mais íntimos e você aprenda a ouvir a voz de Deus.